Bom dia, boa noite. Shavuot Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. A pergunta hoje é se detalhes são importantes. Isso está ligado com o que falamos semana passada e com o que falaremos, se Deus quiser, já com Mashiach na semana seguinte. Faz parte de um ciclo virtuoso, um ciclo de crescimento, baseado num ponto que se desenvolve e se torna de novo um ponto num nível mais elevado e continua se desenvolvendo e assim por diante, vai subindo, vai crescendo. Então, a pergunta já tem contida dentro de si a resposta. Os detalhes sim são importantes depois que tem o plano geral, a meta e para onde queremos ir e chegar. Vamos explicar como isso está tudo ligado. Isso é um ponto muito fundamental. Seguinte, é básico, é para aplicar em tudo na vida, de uma forma que fique embrenhado dentro da gente, a gente consiga viver desse modo. É assim que Deus criou o mundo, tudo no mundo está baseado nesse padrão. E se a gente consegue viver nesse padrão, a gente está vivendo num modo de redenção, de Geulah, de paz. Também está ligado com isso. É baseado num princípio de Klal, o Prat, o Chlal. Inclusive Prat, que é ligado com parte, até parecido em hebraico, em português, também em inglês, part. Então, o geral não é muito, é o concentrado, é a essência, é o ponto. O ponto, como eu falei, se desenvolve e depois ele tem que entrar na prática. Esse é um padrão que, como eu falei, se repete em várias coisas. Também está ligado com relação ao mundo em geral, a vida, a prática, o trabalho, o dia a dia, ter a informação, o planejamento, esse ponto inicial, é a regra, são as definições, o objetivo, a missão, a visão, as cláusulas, o contrato. Depois tem o desenvolvimento, que está ligado com os detalhes, que é o que a gente vai falar nessa aula agora. E a execução, que é a prática. Então esse é um ciclo virtuoso que vai o tempo todo se retroalimentando e crescendo e se desenvolvendo, sempre desse modo, né? A regra, né? O geral, depois o desenvolvimento, os detalhes, depois volta para uma nova regra mais evoluída, mais avançada, depois volta a ter um novo desenvolvimento, mais execução e assim por diante. Então, voltando agora um pouco ao que a gente está falando nessa sequência, que foi um insight e graças a Deus conseguindo botar na prática, né? Um insight está ligado com esse ponto inicial. Então, o ponto inicial que a gente falou na semana passada é cada um de nós ter autoestima, saber que o mundo foi criado para a gente, no sentido positivo, para a gente fazer e acontecer. Está ligado com essas outras fases seguintes, de desenvolvimento e execução. Então a gente tem que partir desse pressuposto e saber o tempo todo, e de uma forma que vai evoluindo, vai crescendo, vai aumentando, vai se consolidando, vai ficando mais forte dentro da gente, essa autoestima, o sentido de propósito, por que a gente veio para esse mundo, o que a gente tem que fazer e para onde o mundo está indo. Isso tem que estar muito, é um princípio geral, uma regra que tem que estar forte. Isso vale, como eu falei, para todos, se vale para a gente, vale para o mundo também,
se vale para uma regra geral, vale nas partes que a gente vive, né? Se vale para a vida inteira, vale para o ano, vale para o mês, vale para a semana, vale para o dia, vale para cada minuto. A gente pode perceber esse padrão também no nosso dia. Por exemplo, a gente acorda com um geral, né? Falar moderni, você já está dando a visão, está enquadrando e dando um sentido, uma direção para o dia, que é um dia de agradecimento, de bondade, de coisas boas, de positividade, não de egoísmo, né? A gente está cumprindo a nossa missão de uma forma geral. Depois o dia vai se desenvolvendo, como a gente falou, né, que é a próxima fase, e chega à prática, né, no nosso trabalho, na execução, depois volta sempre para esse ponto inicial, né, refazendo, redimensionando, para a gente entender que a gente está seguindo o nosso objetivo. E aí tem uma evolução, porque já que teve esse redimensionamento, esse reposicionamento, a gente consegue evoluir para uma fase mais avançada e assim por diante. Então, percebam que essa aula que está ligada mais com detalhes também é um pouco mais confuso. Não deveria. Mas é porque quando você vai desenvolver, aí tem os detalhes se multiplicam. Tem a ideia de variedade, de muito, de opções, de caminhos. E vai se definindo qual é o melhor caminho baseado no ponto inicial. Então, o ponto inicial, voltando a falar para ficar bem frisado, é que a gente deve ter autoestima, que a gente está aqui no mundo com um propósito, com um objetivo. O mundo inteiro tem um objetivo também, o mundo existe por um propósito, por um objetivo, que é a gente viver na época de Mashiach, de Geulah, de redenção, de paz, né? A paz, como a gente sabe, está ligada a um ponto inicial, que depois viram dois, e dois é o mínimo do plural, né, dos muitos. Dois está ligado com muitos, né, então é muitos. E aí volta para o três, que é a união, ou a revelação de que, no fundo, os muitos eram um só. Então a nossa vida tem que estar integrada nessa ideia de que é um que se torna muitos, que na verdade é um só. Isso não tem fim, a gente vai evoluindo, pelo contrário. Isso é o crescimento que nem sempre é fácil, porque nessa evolução vai ficando num nível mais avançado. Então a gente percebe essa unidade, essa integração, esses muitos que são um só, num nível mais elevado. Então acontece mais variedade. Isso vale também, a gente pode ver na indústria, nos bens de consumo, na vida em geral, como está aumentando essa variedade, essas opções, a riqueza, a fartura, e como é um desafio num novo nível a gente integrar isso tudo numa coisa só. Tudo que foi criado no mundo é para Hashem Lirvodó, para a gente perceber que em Nod Milvadó, que tudo está ligado com Hashem. E quanto mais coisas tem, mais a gente tem esse exercício de fazer, de integrar, de transformar isso num só. Por outro lado, como a quantidade é maior, avassaladora, eu percebo, eu sinto isso, né? Coisa impressionante, a quantidade de coisas que a gente faz hoje num dia e conseguir integrar isso tudo, isso traz paz. E quanto maior o conflito, maior a quantidade, maior a variedade, mais a paz é valorizada, é verdadeira. Está ligado com o Shabbat. Vamos tentar estruturar isso tudo. Até porque detalhes está ligado com a gente conseguir estruturar isso. Para poder ter muitos, tem que ter uma estrutura, tem que ter limites, tem que ter medidas, tem que ter um racional, um modus operandi para poder enquadrar, integrar e não dispersar. Porque as partes, os detalhes, né, o excesso de opções e de variedade
pode, muitas vezes, confunde por causa da quantidade, justamente. Se elas estão estruturadas, estão dentro de um framework, de uma moldura, então elas fazem sentido, se integram e aumenta, melhora, cresce, se torna produtivo. Se são barulhos, ruídos, atrapalham. Se é uma música, quanto mais gente cantando, mais bonito é. Até do coral, da união, etc. Quanto mais, melhor. Essa é a ideia, inclusive, que está ligada com os detalhes, são importantes quando eles estão integrados, quando eles estão dentro de uma regra geral, quando eles estão unidos, quando eles estão Shevet Achim Gam Yachad, como tem, está ligado com essa época agora de Lag BaOmer, do Rabbi Shimon Bar Yochai, que a gente fala mais em seguida, que os irmãos estão unidos, estão assentados, faz parte de um só. E aí, quanto mais irmãos, melhor, porque tem mais força. Agora, quando tem conflito, quanto mais é pior. Então, a gente percebe que os detalhes são importantes. O muito, quanto mais melhor, quando estão unidos. Quando eles têm harmonia, quando eles têm paz. Agora, se é uma coisa ruim, como tem na produção industrial, que eu falei isso várias vezes, se a gente está produzindo de uma forma boa e está saindo perfeito, ou próximo disso, ou está dentro das definições, quanto mais produzir, melhor. Quanto mais vender, maior o lucro, maior a rentabilidade, maior a satisfação, melhor o resultado. Agora, se tem defeitos, se está mal alinhado, quanto mais produzir, pior é. Quanto mais vender, mais prejuízo. Uma impressão gráfica, por exemplo. Se está tudo direitinho, sem erros, quanto mais você imprimir, mais você tem produtos para vender, para informar, para difundir. Agora, se tem erros lá, se tem fake news, como se diz, quanto mais divulga, mais confusão, mais difícil depois é consertar isso aí. Mais erro está se criando. Então, voltando, os detalhes são importantes, sim, dentro de uma moldura boa, que é esse ponto inicial, essa regra, esse universo, esse framework, essa moldura que foi criada na fase anterior e é recriada sempre, continuamente, e vai gerar uma execução boa, porque os detalhes foram bem desenvolvidos, foram bem especificados e a verdade foi produzida de uma forma correta. Vamos avançar um pouco para integrar dentro do que é esperado dessa semana, assim como sempre, é uma regra definida pelo Alter Rebbe, que a gente deve viver com o tempo e está ligado com a paraxá da semana. Então, o viver é o geral, o tempo é o particular, que está ligado com aquela semana, e o Alter Rebbe define que é a paraxá. Não só a paraxá, como os temas estão ligados àquela semana. Então, a paraxá da semana é Berrar no mundo inteiro e Berukotai em Israel. Então, isso é o que define os detalhes dessa semana. Ao mesmo tempo, também é o geral da semana inteira. Pesach Sheni, que é o dia de hoje, por exemplo, que também está ligado com essa semana, essa segunda chance. E Lag BaOmer, que vai ter daqui a 4 dias, na quarta noite, quinta, que também está ligado com essa semana, que é a semana, é esse universo, é o geral, é a regra que a gente está vivendo, mas também está ligado com esse ano, que a gente pode falar assim, 2022, ou Pei 5782, e também dentro da era messiânica, e Yom HaMashiach, a véspera da Geulah, que seja agora já, da redenção, que é essa fase geral que a gente está nesse momento, que são esses 2000 anos que começou ligado a Mashiach, antes teve os 2000 anos ligados à Torá, e antes disso, os 2000 anos ligados a Torro, à multiplicidade, ao caos.
Então você vê de novo o padrão de 1, 2, 3 e volta para o 1, 2, 3 de uma forma mais elevada e assim por diante. Então vamos lá. Berrar é interessantíssimo, eu estava lendo hoje, porque hoje é o Rumash com Rashi do dia de domingo, o primeiro dia da semana. E ao mesmo tempo, Yom Rishon, que é o Rosh, primeiro em hebraico, está ligado com Rosh, que é o começo, a Nekudá, o ponto, que vai definir como é que vai ser todos os demais. Então, Yom Rishon, que é o Rosh, que é o começo, que é a cabeça, mais do que o começo, na cabeça contém tudo que está, né, que sente e que manda para o corpo inteiro. Então, no Rosh, no começo, no primeiro passuco, fala sobre Berrar, que liga essa paraxá e a mitzvah que está se tratando nessa paraxá, que está ligado com o ano sabático, com o Har Sinai, que é o ponto, que é a essência, que é a entrega da Torá, que define a regra, o geral, para o mundo e para a história toda. E agora está na época dos detalhes. Só que está se construindo o pai, que é o ponto da casa, onde tem vários detalhes, né? O projeto, é o pai, é o ponto, é o planejamento, é a informação que vai se espalhar pelos filhos e pela casa que vai ser construída. Então, e aí o Rashi explica por que está falando agora justamente nessa paraxá agora, e porque está ligado com Berrar Sinai, no Har Sinai, porque assim como no Har Sinai foi entregue toda a Torá, até tudo que está sendo revelado e renovado, de certo modo, hoje e depois, mesmo com Mashiach, tudo isso já foi entregue no Har Sinai, que é esse ponto, que é essa regra geral. E os detalhes, assim como tem os detalhes que tem dessa paraxá e dessa mitzvah de Shemitah, do ano sabático, que a terra vai descansar, também todos os detalhes das outras mitzvot foram entregues nesse ponto inicial. Então está se construindo uma regra de que, assim como tudo foi dado na regra original, no ponto inicial, no planejamento, na informação que foi dada no Har Sinai, que é Berrar Sinai, essa nome da paraxá, todos os detalhes que vieram depois, todos os acontecimentos, todos os minutos, todas as vidas, todas as situações estão contidas nesse ponto inicial. Então isso, como eu falei, é uma regra que vale para o nosso dia a dia, para tudo que acontece no nosso dia. Então a gente tem que caprichar nesse começo, nessa cabeça, né? Como a gente acorda, que está ligado com o ponto essencial que vai se desenvolver durante o dia. Então, num projeto, como é que é feito o planejamento, a definição, o objetivo, a visão do que você quer. A gente, não sei se vai dar tempo de falar hoje, mas é uma coisa muito interessante falar sobre isso. Pesach Sheni. Não, ainda em Berrar. Porque logo depois, então, se tem mesmo essa regra, ela se espelha, reflete em todos os detalhes. Então, logo, se você quiser ler a paraxá inteira, você vai perceber isso na paraxá inteira. Então, depois, por exemplo, fala sobre o Shabat, vai falar sobre o Shabat ligando, porque está ligado com o 7º ano também, que a terra vai descansar. Então, quando a gente entrar em Eretz Israel, a terra vai descansar, mas a gente sabe, é uma pergunta clássica, e tem várias sirot, discursos do Rebbe sobre isso. Como é que pode? A gente não descansou a terra assim que entrou. O 7º dia não é o primeiro dia da semana. O 7º ano não é o primeiro ano dos 7 anos. E, na verdade, acabou que a gente só fez a Shemitah depois de 14 anos. Quando a gente terminou de fazer a conquista de todos os... Tem discussões sobre isso? De todas as tribos. De qualquer forma, não foi no primeiro ano. Isso é claro para todo mundo. Então, por que fala que quando entrar em Eretz Israel, no primeiro instante já vai ter o ano sabático? Não, porque está criando, e isso tem a ver com a gente, para aprender na prática, está criando a regra, a definição, o objetivo para onde a gente quer ir.
o importante é esse ano sabático, não são os 6 anos anteriores que a gente vai trabalhar. É para chegar nisso. Então, é importante a gente falar desde o começo, o tempo todo sobre Geulah. Assim começa as aulas também. Sobre redenção, sobre Mashiach, porque aí é onde a gente quer chegar. Então, todo o resto vai fazer sentido caminhando para esse ponto. Isso tem que estar permeando o tempo todo. Então, quando vai falar sobre 6 anos trabalhar e o 7º ano vai descansar a terra, começa falando sobre o quê? Não sobre os 6 anos, sobre o 7º ano, porque esse é o objetivo. Então, faz sentido e dá consistência, vitalidade, força para aguentar e para viver integralmente os 6 anos quando eles estão integrados e unidos com o 7º ano, que é o objetivo, que é o que a gente quer, que é a paz, a harmonia, o sentido para tudo que a gente está passando nesse tempo todo. A gente consegue aguentar, né, de uma forma, né, suportar, ficar firme durante esses tempos todos de escuridão que parece. São muitos detalhes que estão, de um certo modo, ou de muitos modos, atrapalhando, confundindo, aparentemente tirando do eixo do objetivo que a gente quer, de perceber a integridade, a integração, o Mashiach, a redenção já agora em todos esses momentos, porque são muitos e a gente pode se confundir com isso tudo. Né? Os detalhes podem confundir. Eles são importantes se eles estão integrados. Se eles estão dissociados, desviando, eles atrapalham, porque tira força para a gente ir para frente com essa visão e já viver agora com a Geulah, com a redenção. Então, por isso que o tempo todo tem que estar pensando no Shabat. E aí tem, né, na Guimará, falando sobre a diferença entre Beit Hillel e Beit Shammai, como que eles viam, mas de qualquer modo, desde o domingo, no primeiro dia, eles já estavam vendo o Shabat. O primeiro dia já estava ligado com o Shabat, embora viesse só depois de 6 dias. Mesma coisa agora. E em todos os tempos a gente estava pensando e almejando, ansiando a vinda de Mashiach, a era messiânica, a era de paz para o mundo inteiro. Desde o primeiro dia, desde a cabeça, isso tem que estar muito forte dentro, e mais ainda agora, que a gente já está no final mesmo. Então, esse Binyan Haba, essa construção do pai, da definição, do geral da informação, é muito importante no começo. Não ficar só nisso, porque tem que chegar na prática, que são os detalhes, e chegar no resultado, que é na execução, que é já estar vivendo a Geulah, de fato, na prática, aqui nesse mundo, com todos voltando para cá presencialmente, né, no nosso próprio corpo, aqui nesse mundo, no Amabá, que vai ser aqui. Então, é importante ter essa visão geral que está ligado com o Shabat, com a Shemitah, com o Har Sinai, né, com a Geulah, e todos os detalhes que vêm na sequência vão se integrar dentro disso. Logo depois também fala que no começo, para falar sobre esse, no começo desse ano de Shemitah, é tocado o shofar. E shofar, por vários modos, está ligado também com esse princípio, esse 1, 2, 3, esse ponto, linha e espaço, né? Informação, desenvolvimento e execução, visão, projeto, né, e o resultado. E o shofar, que a gente pode perceber que é tocado, né, ele tem esse ponto que é o claro, que é fundamental, não tem como tocar o shofar do lado contrário, tem que ter esse ponto, que é o geral, que é a regra, é o objetivo, e aí tem esse desenvolvimento a chegar na execução, que é o som que sai. Então é o ponto, o desenvolvimento e a execução, que é o som que sai. E não só isso, no toque do shofar mesmo, no som do shofar, e é definido nessa paraxá, inclusive, do jeito como é colocado o passuco, que tem tequiá, truá, tequiá, ou shvarim e tequiá, que é o tu, que é esse geral, a regra, o ponto, uniforme, limpo, liso,
único. Depois tem o tu, 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 ou tu, 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 que é essa multiplicidade, os detalhes, o desenvolvimento. E depois, no final, tem novamente o atequiá, que é esse som puro e liso. Só que é mais elevado que o inicial, porque é depois de ter tido essa multiplicidade, essa variedade que integra e está mais permeada, está mais desenvolvida, mais aplicada, mais evoluída, mais espalhada e ampliada, que é esse toque final da execução, mas num nível mais elevado que o. Então também a gente percebe esse ciclo de geral, parte geral, claro, prato, claro, né? Que é o tu, 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 tu. Ou também, como na linguagem mais comum de empresas de trabalho, que é informação, desenvolvimento e execução. E voltando, agora, a gente pode falar para a paraxá inteira sobre como tem esse ponto recorrente, ponto, desenvolvimento e execução. Ponto, desenvolvimento e execução. E eu escrevi um artigo sobre isso ainda no século passado, que eu acho muito interessante, que é esse planejamento flexível, né, que não necessariamente tem que seguir o tempo todo essa regra, né, de ponto, desenvolvimento e execução e acabou, mas que isso deve ser retroalimentado. Então, é ponto, desenvolvimento, execução, chega num ponto mais elevado que o inicial, e vai ao desenvolvimento, ou execução, e aí antes de terminar a execução já tem dentro aqui, já se faz, já tem um feedback, já tem uma retroalimentação, né, que é o chamado PDCA, Plan, Do, Control, Act, e aí Plan, Do, Control, Act, tem que seguir esse ciclo virtuoso o tempo todo, né, durante o ano, durante o projeto, durante a semana, durante o dia, mas sempre dentro de uma linha geral, que é essa regra geral inicial que a gente colocou. E, voltando, é fundamental, mais uma vez, fundamental ter ligado com esse ponto geral, refrisando, ou frisando novamente, ratificando, ligado com o que a gente falou semana passada, é fundamental cada um de nós, ainda mais nessa época agora, ter essa autoestima. Saber que tudo isso é para a gente poder crescer, para a gente poder viver bem. Tem que estar de pé, tem que estar firme, tem que estar confiante, tem que estar feliz para conseguir ter esse ciclo positivo e não cair, porque essa segunda fase que é importante, porque aí é onde tem já o campo de trabalho, que tem essa multiplicidade que atrapalha. Se a gente não consegue juntar e perceber como uma coisa que está caminhando para frente, que é bom, que a gente vai juntar e isso vai aumentar a potência, a capacidade, o alcance, e cumprindo cada vez mais o objetivo que a gente tem nesse mundo de criar uma moradia para Hashem nesse mundo, que envolve o mundo em todos os seus detalhes. Não pode ter um ponto que esteja fora, né? Não pode estar faltando uma peça do quebra-cabeça, tem que estar tudo integrado. E esse é o propósito de Hashem. E a gente deve estar ligado com isso. A gente consegue viver a harmonia. Eu falo isso para mim também. Eu concordo que não é fácil. Por isso que tem um valor. Porque é para a gente conseguir fazer isso na prática. Pesach Sheni. Pesach Sheni, em relação ao Pesach Rishon, é o detalhe. Por quê? E pode ser também a execução. Porque o planejamento original é que a gente tivesse uma saída do Egito e já fosse chegar em Israel. Que era a execução, a vinda de Mashiach, da Geulah, né, a concretização do Mashiach, que era e é Moshe Rabbeinu, mas entrando em Israel e ficando consolidado na prática, na execução. Pesach Rishon teve erros, teve falhas, e não chegou na sua plenitude e precisou do Pesach Sheni, que é justamente essa possibilidade de corrigir os erros, porque os erros estão ligados com os detalhes, com a multiplicidade e geralmente acompanhados, não é só um. A gente conseguir integrar no Pesach Sheni, que a gente faz a Teshuvah, a volta para um só. Então também é um movimento desse sentido.
né? Tem o tzadik, ou a pessoa está pura na essência de uma forma completa, e aí ela de algum modo se dispersa, se desvia, se afasta, sai do caminho único e passa a ter caminhos, né? Isso é uma coisa fundamental de entender, né? Quando a pessoa começa a cair, ela não tem uma queda só, ela continua, porque uma coisa leva a outra, é um ciclo. Assim como ele é positivo, virtuoso e vai subindo, crescendo cada vez mais, também quando cai, também vai caindo mais e uma coisa leva a outra. Então, tem um ponto inicial que era bom, que era puro, tem essa queda que vai caindo de uma forma particular, não generalizada, né, de várias partes, e aí depois tem a possibilidade e a vontade de juntar e voltar até esse ponto inicial, só que vai ser muito mais forte do que o ponto inicial, porque vai ter passado por todas essas dificuldades, vai integrar isso tudo, coisa que não tinha como ter no começo sem ter passado por isso tudo. Então também dá uma força pra gente, não é que a gente tem que provocar e querer, Deus me livre, cair nesses caminhos diferenciados, nessas partes espalhadas, né? Porque tem um perigo grande aí, ainda mais se a gente se voluntariza para entrar nesse campo minado, né? Não é uma mina só, são várias minas, e pode cair em várias, né? Fratura múltipla, Deus me livre, e aí voltar aproveitando, aí sim, integrando e trazendo para dentro todas essas experiências aparentemente negativas que faz parte, tá ligado com esse segundo ponto de detalhes de desenvolvimento, tornar que esse faz parte se torne de verdade parte de um todo geral. Então a gente falou sobre o Pesach Sheni. Berukotai, que tá ligado com gravado, Israel já está em Berukotai. A gente não está ainda fora de... Quem está fora de Israel ainda não está no Berukotai, está nos detalhes. Berukotai está ligado com essa gravação, que é uma peça única, que está gravado, como a Torá, Luchot Abrit, está ligado justamente com essa gravação, é uma peça única, não tem diferença entre o pergaminho e a tinta em cima. É uma peça como o próprio shofar, ele está gravado, né? Você tem, é uma peça única, não tem nada separado daqui, não tem nada que está adicional ao shofar. É uma peça única que foi justamente esculpida. Naturalmente já era assim, mas foi trabalhado. Então, tudo que está faz parte de um pedaço só. Tá ligado? Com a menorá também é um princípio desse que está gravado, que é um pedaço único, que é onde a gente quer chegar depois de ter todos os detalhes. E Lag BaOmer, como a gente sabe, está ligado com o casamento de Rabbi Shimon Bar Yochai, nesse Lag BaOmer, a união da Torá. O Rabbi Shimon personifica a ligação da parte oculta com a parte revelada da Torá, né? Ele é um dos maiores Tanaim, né, da época da Mishnah, no Talmud, né? Aparece sempre no Talmud inteiro, e ao mesmo tempo é o que escreveu o Zohar, que é o ponto inicial, fundamental da Kabbalah, e em seguida da Hassidut, que é o livro do Zohar escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai. Então, a gente, concluindo e resumindo desse ponto todo, eu pensei se eu deveria entrar numa outra aula. Espero que a gente vale uma aula inteira sobre isso. Não queria trazer agora, não. Mas, resumindo o que a gente falou, para poder manter a estrutura e ficar claro, na vida, no mundo, Deus criou esse padrão que se repete e se renova, se expande e cresce, mas é um padrão que tem
um ponto que está ligado com o planejamento, as informações, o objetivo, a essência, que ela se desenvolve, esse ponto ele se torna uma linha com vários pontos, que é o desenvolvimento, que é o projeto com todas as partes, e tem a execução, que é o resultado, que é de novo ligado ao geral, tá? Porque é uma casa que tem todas as partes, que está ligado com o processo, né? O processo é esse meio, está ligado com um ponto inicial, que é o objetivo, que é o briefing, a definição do que deveria ser. Só que é mais elevado porque na prática ele se tornou concreto. Então a gente falou que para trazer para a nossa vida assim como a autoestima é um ponto básico que a gente tem que ter, né, essa integridade nossa, essa consciência da importância que nós temos, cada um de nós. Se valorizar, lembrando, sempre se afastando do lado de orgulho, de egocentrismo, de só recebedor, de merecedor, de... Não, é cada um de nós a importância como agente para influenciar. Influencer. Cada um de nós somos influenciadores. É esse ponto forte dentro de cada um de nós, essa luz que a gente tem, que é uma luz única, que deve se espalhar. Então a gente tem que saber o quanto que a gente é importante para Hashem e para o mundo, que cada um de nós tem uma missão. Está ligado com a missão geral do mundo inteiro, da geração, da época que a gente está. Quer trazer Mashiach, como a gente falou. Olha o sol aparecendo já para a gente. Então a gente deve ter essa autoestima, e isso vale não só para a nossa vida, né, para como a gente pensa em relação a gente também, mas em cada momento, em cada situação, a gente perceber esse objetivo, essa visão, na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa atuação, em cada momento que a gente está agindo, a gente perceber esse objetivo, esse ponto inicial, tá? Que é um fundamental. Isso vale para tudo. Eu coloquei a autoestima como um exemplo porque isso é fundamental mesmo, porque sem a gente ter essa autoestima, essa integridade, essa valorização nossa, a gente não consegue partir, a pessoa fica para baixo. É fundamental isso. A gente está erguido, firme e percebendo o quanto o mundo precisa e quer o que a gente tem para dar, cada um de nós. Mas depois não tem que ficar só com isso. Essa informação, ter autoestima, mas você não agir, não fazer o que tem que fazer, não adianta. O mundo precisa do que a gente tem que fazer. E aí tem que ir para o mundo, conquistar o nosso espaço. Isso através de partes, de detalhes de um projeto, de a definição entrar em campo. Mas não é ainda executar, porque tem que estar definido melhor cada detalhe para poder executar. E isso é o desenvolvimento que a gente falou, que são vários detalhes, várias situações que eu coloquei aqui, mas não botei mais para não confundir, porque é para vocês e a gente tá integrando esse movimento, pensando nisso de uma forma enquadrada, formalizada, com um formato, com uma moldura. E em seguida a gente vai ver como executar, porque isso tem que virar prática mesmo. Embora no desenvolvimento já tenha a ação, né, já se torna parte da ação, já tem um impacto maior, já tem uma influência no mundo em geral, ainda não é a parte final de execução, de estar concreto mesmo, materialmente, aqui nesse mundo. Eu me lembrei de uma coisa que não queria deixar de falar, também está ligado com o pensamento, fala e ação.
Mas como tudo está ligado. Então, a gente está falando sobre o Shabat, está ligado com o pensamento. Esse ponto inicial está ligado com o pensamento, planejamento, informação. Está tudo ainda no mundo do pensamento, do objetivo onde quer chegar. Isso é uma vontade, é um pensamento. Já tem um prazer embutido também, que vai levar à ação que começa através da fala. A fala já é considerada uma ação, mas não é ainda a prática, que é a ação, a execução, que a gente vai ver na semana seguinte, se Deus quiser, já com o terceiro Beit HaMikdash construído aqui nesse mundo, aqui embaixo, com Mashiach, Now, se Deus quiser, tudo de bom para todos nós. Shabbat Shalom, só coisas boas, Mashiach, Now.